Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 122, em que entraremos no livro 10º das Meditações de Marco Aurélio, fazendo a leitura comentada das duas primeiras entradas, ou dois primeiros capítulos, dessa obra, desse livro, dessa obra. A tradução de referência, como sempre, é de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e você poderá ver aquilo que eu estou lendo aqui na área de descrição, porque faço a transcrição do trecho que é lido e discutido sempre. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, neste ponto das suas meditações. 1. Ó minha alma, serás tu algum dia boa, simples, igual, nua, mais visível que o corpo que te envolve? Comprazer-te-ás algum dia na benevolência e no amor? Contentar-te-ás algum dia contigo mesma, sem conheceres necessidades, nem saudades, nem desejos de coisas animadas e inanimadas para delas gozares, nem de tempo para gozares mais demoradamente, nem do encanto dos sítios, das regiões, dos climas, nem da concórdia dos homens, da concórdia com os homens. Pelo contrário, contentar-te-ás com a tua condição presente. Terás prazer nas coisas conforme são no momento presente? Persuadir-te-ás que tens tudo, que tudo para ti está bem como está, que tudo emana dos deuses, que é do seu agrado e te é dado por amor do ser perfeito, bom, justo, cheio de beleza, que produz todas as coisas, cuja dissolução gera outras coisas semelhantes? Tornar-te-ás digna algum dia de ser concidadã dos deuses e dos homens, sem te queixares deles e sem que eles te condenem? É uma belíssima meditação de Marco Aurélio, em que ele conversará com a sua própria alma, confessando, por assim dizer, a insuficiência da sua prática filosófica, confessando-se um não sábio, alguém que ainda tem muito caminho a percorrer na direção da sabedoria. Vou ler este belo trecho na tradução de Jaime Bruna e já faço o comentário mais detido. Serás minha alma algum dia boa, simples, una, nua, mais visível do que o corpo que te envolve? Provarás algum dia o sabor de sentimentos amoráveis e resignados? Estarás alguma vez saciada, sem precisão nem saudade, nem desejo de coisa alguma, animada ou inanimada, para desfrutar deles, para desfrutar deleites? Nem de tempo para os desfrutar mais longamente, nem de lugar, nem de espaço, nem de clima propício, nem de boa harmonia das pessoas? Estarás satisfeita com a situação, contente com tudo o que te acontece, convencida de que tudo vai bem para ti e é graça dos deuses, de que estará bem tudo que a eles apraz e tudo que hão de outorgar para a salvação do vivente perfeito, bom, belo, que gera, une, envolve e abraça tudo quanto se desfaz para o nascimento de outros seres iguais? Serás um dia tal que habites a mesma cidade que os deuses e os homens, sem deles te queixarem, nem lhes dares razão de queixa? Aqui Marco Aurélio conversa de si para si num tom bastante tocante, né? Quem diz que não há emoções nos escritos dos estoicos, creio que simplesmente não os leu, os julga por orelhas de livros, né? E nós vemos que há uma certa emoção, muito contida, evidentemente, né? Uma emoção estoica neste rememorar de coisas que a sua alma não alcança. Então, ó minha alma, serás tu algum dia boa, simples, igual, nua. Aqui existe aquela ideia de que a pessoa que se educou perfeitamente pela filosofia nada tem a esconder, poderia mostrar tudo o que leva dentro de si sem nenhum tipo de vergonha, de dissimulação, né? Mais visível que o corpo que te envolve, portanto, algo mais manifesto, mais conspícuo do que o próprio corpo que efetivamente aparece. A ideia de não ter nada a esconder por não se meter em nada vergonhoso é algo que aparece com bastante força nesta sentença. Comprazer-te-ás, tu te comprazerás, isto é, tu sentirás prazer
algum dia na benevolência e no amor, em ser bom para com os seus iguais, em ser mesmo amoroso para com eles, né? Contentar-te-ás, tu te sentirás contente algum dia contigo mesma, sem conheceres necessidades nem saudades, isto é, sem temer o futuro, nem arrepender-se por conta do passado. Portanto, tendo aquela disposição necmeto, né? Sem esperança nem medo. Algum dia, minha alma, diz Marco Aurélio de si para si, você viverá neste modo, você deixará de se arrepender de coisas do passado, deixará de lamentar por coisas que foram e deixará de ter expectativas a respeito do futuro, nem desejos de coisas animadas e inanimadas para delas desfrutares, né? Tanto objetos quanto pessoas. Algum dia, alma minha, estarei além dessas questões, né? Nem de tempo para gozares, para desfrutares mais demoradamente, e mesmo do tempo a mais, né? Os estoicos diziam que o importante é a vida no presente, sendo levada a termo da melhor maneira possível, e não a quantidade de anos, a quantidade de dias que se tem pela frente. Nem do encanto dos sítios, dos lugares, das regiões, dos climas, nem da concórdia com os homens, né? Não precisando de nada disso, não precisando mudar de lugar, ir para um outro país, uma outra região, uma casa de veraneio, não precisar de nada disso, refugiar-se dentro de si, como Marco Aurélio muitas vezes escreve de si para si. Em algum momento, alma minha, terei isso à minha disposição? Pelo contrário, contentar-te-ás com a tua condição presente, com o que está vivendo agora, terá o amor fati, o amor ao destino e à condição presente, hic et nunc, aqui e agora. Terás prazer nas coisas conforme são no momento presente, no modo como a realidade se apresenta, na maneira como ela se apresenta, exatamente no momento presente, né? Persuadir-te-ás que tens tudo, que tudo para ti está bem como está, que tudo emana dos deuses, que é do seu agrado e te é dado por amor do ser perfeito. Você vai, portanto, por um sentimento de piedade, né? Aceitar o que você tem, agradar-se com o que você tem, sentir-se bem com as coisas que circundam você ou não. Ficará na lamentação, no desejo, na cobiça. Tudo está bem como está, que tudo vem dos deuses, portanto, vem de um entrelaçamento de causas e efeitos muito complexo e que necessariamente concorre para o bem da própria natureza, o bem do próprio cosmos, né? E que tudo vem do ser que é perfeito, bom, justo, cheio de beleza, portanto, a fonte de todos os verdadeiros bens, isto é, a divindade, ou Deus, entendido como tudo quanto existe, portanto, todas as condições materiais em que estamos metidos, e em muitas outras que nós não partilhamos, né? Que produz todas as coisas cuja dissolução gera outras coisas semelhantes. E aqui a ideia da dinâmica da própria natureza já está muito bem delineada, porque de uma coisa nasce outra, da dissolução de X nasce Y, da morte de um ser vivo alimentam-se outros seres vivos, né? E por aí vai. Você vai aceitar isso com o coração limpo, com o coração concorde, com o coração benevolente? Tornar-te-ás digna algum dia de ser concidadã dos deuses, finalmente um bom cosmopolites, um bom cidadão da cosmópolis, né? E dos homens, sem te queixares deles e sem que eles te condenem, sem falar mal de alguém, sem lamentar-se pelo comportamento de alguém e agindo de uma maneira que seja irrepreensível para os outros seres humanos. Aqui cabe até uma observação, uma ressalva, porque ainda que o sujeito haja de maneira praticamente irrepreensível, as opiniões acerca desse ato vão divergir bastante e o sujeito pode ser, enfim, mal compreendido, caluniado, enfim, ser tomado a mal e por aí vai, né? Há uma certa condescendência com
algo não estoico aqui neste final. Então, uma belíssima entrada em que Marco Aurélio, falando com a sua própria alma, com certa comoção contida, evidentemente, pergunta ao seu íntimo, à sua interioridade, quando ele desfrutará da ataraxia, fundamentalmente, quando ele desfrutará da eudaimonia, quando ele desfrutará da harmonia e da felicidade que a filosofia promete de maneira ininterrupta. Né? Quando isso vai acontecer? Quando ele abandonará fundamentalmente aquela maneira de ser não filosófica e adotará completamente, sem falhas, esta maneira de ser filosófica com todos os bens que ela promete. Uma entrada muito boa, muito bonita, uma das minhas preferidas das meditações de Marco Aurélio. E por fim aqui, entrada de número 2, capítulo 2, obedece ao que a natureza te pede, como se fosses governado só por ela. Cumpre-o e aceita-o contanto que não cause prejuízo à tua natureza de ser animado. Depois, atende às exigências da tua natureza de ser animado e aceita-as contanto que não ofendam a tua natureza de ser animado e racional. Ora, o ser racional é, por isso mesmo, também um ser sociável. Aplica estas regras e não te preocupes com o resto. É mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio, seguindo um preceito e mesmo uma tática estoica, parte daquilo que é mais geral para aquilo que é mais particular. Então, primeiro ele se reconhece como um ente, uma coisa que existe, depois como um ente vivo, um ser que tem ânima, tem psiché, animado, depois como um ser que existe, tem alma e é racional, tem o logos, e depois como um ser que existe, tem alma, é racional e tem a sociabilidade, por conta da própria razão. Uma coisa vai levando a outra, e ele poderia continuar este escalonamento, digamos assim, colocando as suas funções sociais. Ele era um administrador do império, ele era pai, ele era irmão, ele era um cidadão, primeiro um cidadão da Cosmópolis, da cidade habitada por deuses e homens, depois um cidadão de Roma. Ele era um romano, né? Ele era alguém nascido no século II depois de Cristo. Portanto, isso poderia se tornar um escalonamento mais pormenorizado. E cada um desses patamares, dessas escalas, né, contém um conjunto de deveres. Né? Então, enquanto ser que existe sendo racional, há deveres, enquanto ser vivo há também deveres, enquanto ser sociável há deveres, enquanto pai, enquanto irmão, e por aí vai. Obedece ao que a natureza te pede como se fosses governado só por ela. Então reconheça que ela é quem manda, ela é a protagonista, né, fundamentalmente. Cumpre-o e aceita-o contanto que não cause prejuízo à tua natureza de ser animado. E esta oposição aqui é uma mera situação retórica, porque a natureza vai impor, sendo proporcionada à sua situação de ser com alma, vai impor coisas que têm a ver com justamente o ser que tem alma, o ser que tem psiché. Lembrando-se sempre de que tanto os gregos quanto os romanos acreditavam que os animais, por exemplo, tinham psiché, tinham alma. Então, por isso eram animais, né? Animados. Portanto, a alma não é aquilo que veio a ser no cristianismo, isto é, um apanágio, um privilégio dos seres humanos. É algo que simplesmente permite a existência, enfim, com movimentos autônomos, autogerados, né? Depois atende às exigências da tua natureza de ser animado e aceita-as contanto que não ofendam a tua natureza de ser animado e racional. Tá certo? Então, nós não somos animais irracionais, nós temos o logos, que é uma parcela divina, né, de algo que está lá no âmago do cosmos. Portanto, isso implica certas conclusões, certas consequências, sobretudo do ponto de vista dos deveres, né? Existem os deveres de ser humano e ser humano racional e sociável.
Ora, o ser racional é por isso mesmo também um ser sociável. Aqui é interessante porque logos, aqui vai se dizer que o ser humano é logikos e politikos, né? Logos tanto quer dizer razão, portanto algo que diz respeito a cálculo, proporção, enfim, lógica, né? Raciocínio lógico matemático, como também discursividade, porque o logos é palavra e também discurso. Então essa discursividade do logos é que permite, parece-me, que se pule, né, de uma ideia de um logos unicamente regente de senso de proporções, senso geométrico, senso espacial e senso lógico, para a ideia de uma vida comunal, uma vida em que há intercâmbio, há uma espécie de, desculpe meu termo aqui meio pomposo, porosidade entre os indivíduos, né? Porque é palavra também, logos. Logos é palavra, discurso. Aplica estas regras e não te preocupes com o resto. Então, reconheça os níveis de existência que compõem você. Aqui estamos falando de níveis de existência que compõem um ser humano, mas há também as chamadas personae que vão se escalonando aí no indivíduo e cada uma delas tem o seu conjunto de deveres, as suas implicações, as suas consequências. Então veja-se aqui um exercício estoico no qual, por meio de um escalonamento, digamos assim, ontológico, que diz respeito ao próprio ser, Marco Aurélio vai entendendo a sua posição no cosmos, os seus deveres fundamentalmente, porque, lembremos-nos, as meditações são um grande tratado dialógico, uma grande conversa consigo mesmo acerca do dever de alguém que se reconhece como parte do todo e que, portanto, tem determinadas propriedades. Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destes 2 capítulos e continuamos o PLMMA no próximo vídeo. Um abraço, tchau!